Olá pessoal, tudo bem com vocês? O canal Janela News Notícias foi criado para levar até vocês as notícias do momento. Temos aqui alguns vídeos falando de vários assuntos, né? Mas hoje eu resolvi contar uma história para vocês muito interessante que aconteceu com um amigo meu, Fred, de Duque de Caxias. Ele conta uma história muito interessante. Eu achei tão interessante que eu falei assim, gente, eu tenho que contar essa história aí para as pessoas, né? Para as pessoas ficarem sabendo realmente de uma história tão interessante, tão bacana, uma história que eu dei gargalhadas quando ele me contou, né? Ele mora em Duque de Caxias e um dia ele foi passear em Petrópolis. E quando ele entrou lá no shopping de Petrópolis, um shopping que já existe há 23 anos, um shopping muito bonito, né? Ele vinha descendo a escada e a menina do outro lado ia subindo a escada, né? E como em algumas pegadinhas acontece, né, da pessoa passar a mão assim no braço do outro que vem subindo ou que vem descendo em sentido oposto, a menina fez isso com ele, né? Passou a mão no braço dele assim, ele olhou para ela, deu um sorriso para ela, ela deu um sorriso para ele, ele deu a volta, ela subiu, ele subiu a escada atrás dela e quando chegou lá em cima, ela estava esperando ele tinha feito sinal a ela para esperar, né? Ela esperou e começou ali um blá blá blá, uma conversinha, né? Começou ali um TTT, etc e tal, de onde você é, qual é o seu nome e tal. E o nome dela, Madalena. Madalena então contou para ele que estava passeando no shopping e que não sabe por que, alguma coisa assim atraiu ela. Olhando para ele, ela se sentiu atraída por ele. E ela achou muito bacana aquilo. Ela falou, caramba, eu nunca senti isso, parece amor à primeira vista, né? E eu fiquei muito interessado em te conhecer. Passei a mão no seu braço achando que não ia acontecer nada, mas quando você fez sinal que queria falar comigo, eu fiquei assim bastante feliz, fiquei bastante contente. Falei, cara, ele quer falar comigo e tô aqui para conversar contigo. Aí ele solícito, né, virou para ela e falou assim, então Madalena, vamos ali almoçar? O que você acha de a gente almoçar junto? Ela, vamos embora. Ele foi até ali o parque de alimentação, né? Pediram ali alguma coisa e sentaram-se à mesa e começaram a conversar, começaram a bater papo e foi assim uma coisa muito agradável ali entre os dois. Ele contou o que ele fazia na vida, né? Que ele era funcionário público, que ele trabalhava numa seção do fórum, né? E aquela coisa toda, né? Ela também contou para ele que ela trabalhava como cabeleireira, ela era cabeleireira e ela tinha um salão em Petrópolis, né? Tinha um salão em Petrópolis e que ela estava ali naquele momento extasiada, porque ela não sentia isso há muitos anos, de ver alguém assim que conseguiu cativá-la. Tudo bem, conversa vai, conversa vem, terminaram de comer, né? De almoçar, se levantaram, deram uma volta pelo shopping e conversando. E em algum momento ela falou que estava com sede, eles pararam num outro lugar, pediram água, depois pediram sorvete, tomaram sorvete e continuaram andando. Num determinado momento, a Madalena começou a colocar a mão no peito, dizendo que estava sentindo falta de ar, que estava se passando mal, que ela não sabia o que ia acontecer com ela, que ela precisava fazer alguma coisa, que por favor que ele levasse ela ao médico, que ela precisava ir ao médico, e etc, e tal, e estou passando mal, estou passando muito mal, Fred, estou passando muito mal, me leva para o hospital. Fred imediatamente pegou ela, né, foi até o estacionamento, pagou, colocou ela dentro do carro e começou a caminhar, né, pela estrada até o hospital com ela, e ela no meio do caminho falando que estava passando mal, e ele apavorado, por que você está passando mal? Ela, não sei, eu estou com muita dor no peito, estou sentindo falta de ar, não estou me sentindo bem, me ajuda, e ele dirigindo, até que chegaram no hospital de Petrópolis. Quando chegaram lá, ela já saiu do carro querendo andar, mas não tinha forças, e chamou alguém para socorrê-la, né? Aí veio o enfermeiro com a cadeira de rodas, colocou ela na cadeira, levou ela até dentro do hospital, chegou ali no atendimento, ela deu o nome, etc e tal, o endereço e pá, e entraram, caminharam para onde ela seria atendida. Ali tinham várias cadeiras e tinham várias pessoas ali também, e ela se sentou
e ficou aguardando ser atendida. Nisso, o tempo foi passando, o médico chamou o nome dela, ela entrou, o médico fez os exames, mediu a pressão e olhou uma série de coisas, fez vários testes com ela, falou para ela que não tinha nada, que ela não estava absolutamente nada fazendo mal para ela naquele momento, ela não tinha nada. E ela falou, o que deve ter acontecido então? Ele falou, não sei. O que você estava fazendo? Ela, não sei. Aí contou a história para o médico falou, bom, pode ter sido uma ansiedade. Você teve uma crise de ansiedade, você deve ter sentido algo muito forte por esse rapaz. Não sei, realmente, eu não sei o que foi que aconteceu, mas você não tem nada. Aí ela foi até a direção do Fred e falou para ele, poxa, eu não tenho nada. O médico disse que eu não tenho nada. Pode ter sido uma crise de ansiedade. Ele falou assim, por ter me conhecido, eu fiz você ter essa crise de ansiedade, assim, né, todo se sentindo, né? Aí ela falou, deixa de ser besta, claro que não é nada disso, eu tive uma disposição normal, como às vezes a gente tem no nosso dia a dia, alguma coisa pode ter acontecido que fez eu sentir essas paradas aí. Aí ele falou, tá bem então, vamos embora. Entrou dentro do carro, ele falou assim, bom, então agora eu vou te levar em casa, porque diante dessa situação aí, a gente pode se ver numa outra oportunidade, né? Aí ela falou assim, tá. Ele falou, você quer que eu te leve em outro lugar que não seja a sua casa? Ela, não, me leva para casa mesmo. Ele, tá bom então. Ela estava de folga, né, nesse dia. E ele falou, então vamos embora. Pegou a estrada novamente e começou a andar em direção à casa dela, lá em Petrópolis. No meio do caminho, ela começou a ficar desesperada, dizendo para ele que estava com muita vontade de fazer xixi. Para o carro. Ele falou, mas como que eu vou parar o carro aqui no meio da estrada? Que não tem lugar para você fazer xixi. Ela, eu preciso fazer xixi. Ele falou, mas a estrada está movimentada, está cheia de carro. Como é que você vai descer e fazer xixi? Todo mundo olhando. Ela, não sei. Aí o Fred se lembrou que ele tinha dentro do carro dele um casaco, porque Petrópolis é um lugar frio, então ele tinha colocado um casaco preto dentro do porta-mala do carro. Ele falou assim, espera aí um instantinho que eu vou pegar o meu casaco, ele é bem felpudo, e você faz xixi nele. Aí ele saiu do carro, foi lá atrás, abriu o porta-mala, pegou o casaco, trouxe e falou para ela, senta aí em cima aí, tira a calcinha e mija. Ela imediatamente falou, vira a cara para lá. Ele, estou dirigindo. Começou a dirigir novamente, estava no acostamento, né, parado no acostamento, e ele começou a dirigir novamente, ela ali, né, e arreia a calça, e arreia a calcinha, e faz xixi, molhou aquele casaco felpudo dele todinho, né, aquela caatinga subindo, ele, caramba, que xixi fedorento. E aí ela falou assim, que fedorento nada, e começaram até aquela breve discussão ali, né, fedia, não fedia, etc e tal. Ele falou assim, caramba, cara, em um dia só, duas coisas aconteceram, você passou mal e agora você ficou com vontade de fazer xixi. Aí ela falou assim, eu tô com vontade de fazer xixi, e fez. Ele continuou, aí chegou perto da casa dela, ele manobrou, encostou na casa dela, né, aí falou assim, bom, você está em casa. Aí ela falou assim, ai, que bom que eu estou em casa. E ele para ela, e aí, e esse meu casaco fedorento aí, como é que vai ficar isso? Aí ela falou assim, não sei. Ele, não, fica tranquila que eu chego ali na frente e jogo ele fora. Essa história pode parecer para você até uma piada, né? Mas ele falou o que aconteceu com ele, eu não sei realmente, né? Isso é uma história do Fred, que mora lá em Duque de Caxias, e conheceu essa menina lá em Petrópolis, né, na escadaria lá, e aconteceu tudo isso. Depois desse dia, ela entrou em contato com ele novamente, porque eu esqueci de falar que eles trocaram o WhatsApp, o número de telefone, né? E ela entrou em contato com ele por algumas vezes, mas ele ficou assim pensativo e achou melhor não ir, né? Ele falou, poxa, como é que eu vou ter um encontro desse novamente, se eu não sei o que pode acontecer da próxima vez, né? Ele ficou ressabiado, né? O Fred ficou muito ressabiado, preocupado, né? E achou melhor não ir, né? Bom, gente, essa aí foi mais uma história aí do nosso dia a dia, que acontece aí pelo Brasil todo e o mundo, né? São histórias mas repetidas, muito repetidas, né? E o Jarnela News hoje trouxe essa história aí para poder relaxar um pouco, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da nossa história e a qualquer momento eu volto com mais notícias para você. Aconteceu? Eu entrego para você aqui.